Eu quero começar a conversar com você sobre passe. O que é o passe? Para que serve passe? Qualquer um pode aplicar o passe? Em que ocasiões o passe pode ser útil? Como é que ele deve ser feito? Hoje nós vamos conversar sobre essas questões e eu vou te ensinar como que você pode fazer para você ajudar alguém também transmitindo energias através do passe. E vou te dar dicas sobre como você aplicar, sabe o quê? O autopasse, ou seja, o passe em si mesmo. Então a nossa conversa de hoje está bem interessante e bem rica em termos de informações espirituais. Mas vamos começar. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa palavra passe. Essa palavra é muito conhecida, né? Já deve até ter recebido passe ou em centro espírita, né, em centro kardecista, que o passe é muito comum, ou então no terreiro de Umbanda. No terreiro de Umbanda, o passe normalmente ele é aplicado pelos guias, né, às vezes pelo preto velho, pelos caboclos. Em alguns casos, os médiuns aplicam o passe, mas muitas vezes são os próprios guias. Mas o que é o passe, afinal de contas? Minha gente, o passe, falando assim de uma forma bem resumida, o passe, o que a gente chama de passe, é a transmissão de energias positivas e de fluidos vitais, ou seja, de energias positivas e de fluidos que cercam o nosso duplo etérico com vitalidade, com saúde, impulsionado pela mente para alguém. Ou seja, é a transmissão de energia e fluidos vitais que a nossa mente impulsiona. Como é que a nossa mente impulsiona? Como é que a nossa mente faz com que esses fluidos, com que essas energias saiam da gente e cheguem até alguém? A nossa mente funciona e impulsiona essas energias, esses fluidos, baseado em duas coisas: a nossa vontade de ajudar e a nossa concentração, que é para direcionar o pensamento para o que a gente quer. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que o passe ou essa transmissão de energias, para que aconteça, tem que ter, sabe o quê? Amor. Porque se você não tiver amor, você não tem aquela vontade de ajudar. Quanto maior a vontade de ajudar aquela pessoa, maior é a potência da mente, mais ela vai conseguir impulsionar aquelas energias, aqueles fluidos para aquela pessoa que está precisando. É diferente você realizar um passe, aplicar um passe com muito amor, com o desejo de que aquela pessoa fique boa, com o desejo de que ela se recupere, e você realizar um passe pensando em outra coisa, sem ter aquele interesse todo, não vai funcionar. Então, em outras palavras, para que o passe aconteça é preciso amor, porque o amor é que vai aumentar a vontade de ajudar. E a vontade de ajudar é o que vai impulsionar aquelas energias para aquela pessoa, junto com a concentração. Então, é a vontade de ajudar e a concentração, em outras palavras, é o amor. A pessoa que aplica o passe, nós chamamos de passista. É uma palavra que às vezes confunde com outras coisas, mas o passista é aquele que vai doar as energias, é aquele que vai doar os fluidos. E uma vez que a mente do passista impulsiona energias de amor a partir de si mesmo, essas energias, como é que acontece? Quando elas saem da pessoa, quando elas saem do passista, elas se projetam no ambiente ao seu redor, em forma de vibrações. Lembra que o campo vibratório, o nosso campo vibratório, ele é formado pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. Então, se a gente está amando naquele momento, está com vontade de ajudar, essas energias são projetadas para fora. Elas são projetadas para o ambiente através do nosso campo vibratório. Mas elas também podem ser transmitidas para um ponto específico, ao invés de serem simplesmente radiadas para o ambiente. E isso é o passe. É quando a gente transmite essas energias positivas, os fluidos vitais, para um ponto específico, que é a pessoa para quem a gente vai direcionar. Então, essas energias, quando são transmitidas para alguém, elas são captadas também pelo campo vibratório daquela pessoa. E aí, sendo captadas pelo campo vibratório daquela pessoa, elas vão entrar pelos chakras. Os chakras são portinhas de entrada e de saída de energia que a gente tem ao redor do nosso corpo. Vão ser captadas pelos chakras, vão entrar no corpo físico da pessoa, vão passar pelo perispírito, vão entrar no corpo físico da pessoa, vão percorrer o corpo físico daquela pessoa, vão lá naquele órgão, por exemplo, que está doente. Vão facilitar a recuperação da saúde. Então, o passe, essas energias, esses fluidos, eles servem para muita coisa, servem para equilibrar energeticamente aquela pessoa, servem para trazer bem-estar, servem para descarregar, porque a gente está dando uma dose de vibração positiva, então serve para desinfecção astral e também serve
para a recuperação da saúde. Eu já vi muitas pessoas sofrendo de alguma doença e se recuperarem muito mais rápido por passe, pelo trabalho do passe, dando vibrações de saúde para aquela pessoa. Mas as pessoas pensam assim, passe é tudo a mesma coisa. É só botar a mãozinha ali perto da pessoa, fazer uma prece, que vai ficar tudo bem, eu vou conseguir transmitir. Não é isso, não. Para a gente fazer um passe, para a gente aplicar um passe com bastante eficiência, ou seja, para a gente aplicar um passe utilizando o máximo que ele pode alcançar, é preciso a gente conhecer como que o passe funciona, conhecer o que é o passe. E eu classifico os passes, para você entender como que a coisa não é tão simples assim, eu classifico os passes de quatro maneiras diferentes. Olha só quanta coisa a gente tem para conversar sobre passe. A primeira maneira que o passe pode ser classificada é quanto ao tipo de passe, ou seja, quanto ao seu princípio de funcionamento. Os passes podem ser classificados quanto ao seu princípio de funcionamento de quatro formas. A primeira delas é o passe mediúnico. O passe mediúnico, as pessoas às vezes acham que passe sempre é mediúnico. Não. O passe mediúnico é aquele que acontece com um médium incorporado. Ou seja, ele está com a vovó, está incorporado com a vovó vai dar o passe no seu consulente. Está incorporado com o Exu vai descarregar o seu consulente, isso é um passe. Está incorporado com o caboclo vai dar energia para aquele consulente, isso é um passe. Então, o passe mediúnico é com o médium incorporado, usando a mediunidade. Esse tipo de passe é muito comum nos terreiros de Umbanda, né? Mais do que nos centros espíritas kardecistas. Lá nos centros espíritas, na maior parte das vezes, não está incorporado, é o próprio médium que dá. Mas nos terreiros de Umbanda é muito comum a vovó, o caboclo, o Exu trabalharem dessa forma. Esse é o primeiro tipo, dentro daquela classificação de princípio de funcionamento. O segundo tipo é o passe anímico. A palavra anímico vem de alma, ou seja, do próprio médium. E esse tipo de passe é dado pelo próprio médium sem auxílio de espírito nenhum. Porque o médium, lembra que eu falei que para dar o passe basta o amor, basta a vontade e a concentração? Então é só isso mesmo. O médium, na verdade, ele não precisaria ter o auxílio de espírito nenhum para dar um passe. Qualquer um pode dar um passe em alguém. É só amar, é só querer que aquela pessoa fique boa, é só querer que aquela pessoa encontre o seu bem-estar. Então o médium pode aplicar passe sim, sem auxílio espiritual. Não tem problema nenhum. Só que é muito raro isto acontecer. Sabe por quê? Porque sempre que você está tentando auxiliar alguém, está vibrando positivamente por alguém, está fazendo uma prece por alguém, sempre tem um espírito por ali que está interessado em te ajudar também. Então, na verdade, o passe anímico, que seria simplesmente o médium, sem cooperação nenhuma de espírito, acaba se transformando no passe medianímico. O que é o passe medianímico? O passe medianímico é o terceiro tipo. Eu falei do mediúnico, do anímico e o medianímico. O medianímico, ele é o terceiro tipo, ele é uma mistura do passe anímico com o quarto tipo que eu vou falar daqui a pouco. Por quê? Ali você tem um médium. O médium não está incorporado, mas ele está dando passe em alguém. E você tem um espírito ao lado dele, ajudando na transmissão daquelas energias. Então você tem a ação anímica, que é do médium, e você tem uma ação espiritual, de um espírito desincorporado. Este é o passe medianímico, também é chamado de misto. É o passe medianímico. Então ali você tem um médium e um espírito, apesar do médium não estar incorporado. E o quarto tipo é justamente somente o passe espiritual. Nesse quarto tipo não tem médium. O médium está na sua casa, mas a pessoa ali, ela está recebendo uma vibração espiritual. Está só o espírito ali vibrando sobre ela. O espírito desincorporado, sem médium, ali trazendo as boas vibrações para aquela pessoa. É um passe invisível. É um passe diretamente da espiritualidade para a pessoa. Então eu falei para você do passe mediúnico, que é com o médium incorporado, do passe anímico, que é o médium sozinho, sem espírito. Falei do passe espiritual, foi o quarto tipo que eu falei, que é só o espírito, e eu falei do medianímico misto, que mistura o passe anímico, que é só o médium, com o passe espiritual, que é só o espírito. Então, juntando os dois, dá o passe medianímico, aquele passe que tem a ação do médium e tem a ação do espírito também, cooperando com aquele passe. Então, minha gente, esses quatro tipos de passe fazem parte somente da primeira maneira de classificar os passes, que era quanto ao princípio, quanto a como que ele é executado.
Agora, essa foi a primeira parte. Há outros tipos, outras formas de classificar. Como eu falei, são 4 formas. A segunda forma de classificação é com relação ao meio de aplicação do passe, ou seja, por onde que aquelas energias vão ser transmitidas. Como eu disse lá no início, lá no começo, as energias elas são impulsionadas pela nossa mente. E a nossa mente faz com que aquelas energias saiam de nós, se propaguem ali ao redor do passista ou sejam direcionadas para aquela pessoa que a gente quer ajudar. Então, esta forma, este meio de ação, este meio por onde as energias vão percorrer para chegar naquela pessoa, é o que define essa maneira de classificação. E aí, quanto a este meio de aplicação, o passe pode ser aplicado como? Só com a mente, ou seja, a pessoa não precisa usar a mão, não precisa usar nada. Se ela tiver uma boa mentalização, o meio por onde as energias vão percorrer, o caminho por onde elas vão percorrer para chegar na pessoa, pode ser criado somente com a mente do passista. O passista não precisa fazer nada, não precisa nem se mexer. Basta ele mentalizar que a energia está saindo dele, chegando na pessoa e vai chegar. A nossa mente é poderosíssima. Esse é o primeiro meio de aplicação. Mas existem também outros meios que facilitam. O mais comum deles é a mão. Né? A gente cansa de ver aí pessoas aplicando passe com as mãos. Aí, neste caso, o que acontece? As energias estão sendo impulsionadas pela mente, estão percorrendo o corpo do passista, o braço do passista, estão saindo pelas mãos do passista para chegar lá na pessoa que ele está ajudando. Uma outra forma de passe, que não é muito comum, mas que pode acontecer também, sabe o que é? Pelo sopro. Sim, você soprando, você pode também transmitir energia, basta que a sua mente se concentre nisso, que eu vou soprar e a energia que eu quero que chegue lá vai sair pela minha boca e vai chegar naquela pessoa. Tem gente que não usa nem a mente, nem o sopro, nem a mente, tem gente que usa somente o olhar. O olhar também consegue transmitir energia de uma forma assim bem intensa. Tanto que pelo olhar você pode ajudar alguém, ou você pode, com o seu olhar e com aquelas coisas que você está pensando a respeito de alguém, você pode até trazer problemas para aquela pessoa. Então, o olhar também é uma forma de transmitir energia. Também podemos usar o olhar para passe sem mexer a mão? Pode. Mentaliza que você está olhando para aquela pessoa e que pelo seu olhar está saindo as máximas vibrações de amor, as máximas vibrações positivas e vai chegar lá. Na Umbanda é muito comum os nossos guias, quando dão um passe mediúnico, ou seja, incorporados, eles usarem fumaça, folhas, objetos como pena, faca, tesoura. Esse é mais o caso das benzedeiras, né? As benzedeiras, quando estão lá rezando cobreiro, rezando ali erisipela, elas usam pena, faca, tesoura. Tudo isso também vai transmitir a energia que vem da mente. A mente vai impulsionar aquelas energias. A concentração, lembra que eu falei que é preciso a mente, ou melhor dizendo, o amor e a concentração? Então, com o amor, aquela benzedeira, ela vai estar ali se doando as energias. E a concentração dela vai ser facilitada por aquela oração, aquela ladainha que ela está recitando ali, para manter o seu pensamento firme, para que aquelas energias escoem pela sua mão, passe pela pena, pela faca, pela tesoura, cheguem ali na ferida para curar. Então, o caso das benzedeiras também é um passe, só que usando objetos. A energia vai circular por ali e vai chegar lá na pessoa. Os nossos pretos velhos usam muito fumaça, folha, né? O galinho de Guiné, estalam os dedos também. Para que se estala os dedos? Estala-se os dedos para que, através das vibrações sonoras, possa-se quebrar barreiras que estejam impedindo aquelas vibrações positivas de entrar. O som quebra barreiras, né? Então, minha gente, existem vários meios, essa é a segunda maneira de classificar. Existem vários meios de aplicação do passe, só com a mente, pelas mãos, com o sopro, pelo olhar, pelo uso da fumaça, folha, pena, faca, tesoura, estalo de dedos, enfim, existem várias maneiras. Mas com ou sem o uso desses recursos, se você entendeu, você viu que, no fundo, é sempre a mente. A mente é que vai estar impelindo aquelas energias. A mente é que vai estar impulsionando aquilo para ir para frente. Não adianta eu pegar uma faca e sair cruzando a pessoa, que não vai adiantar nada se eu não estiver pensando em nada. Não adianta eu pegar uma folha e sair batendo na pessoa se não estiver pensando em nada. É a mente que é importante.
Essas ferramentas todas, a folha, a faca, a mão, a própria mão, isso tudo facilita a concentração, porque nos dá um recurso visual, a gente está vendo coisas acontecendo, e isso facilita a concentração, facilita a nossa mente de entrar naquele caminho da doação. Então, essas ferramentas, elas facilitam, mas elas poderiam até ser dispensadas. O passe, como eu disse, pode ser dado somente com a mente de olhos fechados, você mentalizando aquela pessoa. Este foi o segundo tipo de classificação, que é quanto ao meio de propagação das energias, como que elas vão chegar lá. Tem o terceiro tipo, eu falei que são 4, tem o terceiro tipo. O terceiro tipo de classificação é quanto à finalidade, ou seja, o para quê que eu vou dar aquele passe, o porquê que eu vou aplicar aquele passe. E como eu disse para você, os passes podem ser aplicados com milhares de finalidades diferentes, mas basicamente nós agrupamos em 2 grupos, que são os passes vibracionais, que eu vou explicar para que serve, e os passes de cura, que eu vou explicar para que serve também. Os passes vibracionais, eles são usados com a finalidade de atuar sobre o campo vibratório daquela pessoa, por isso se chama vibracional, porque vai atuar sobre o campo vibratório daquela pessoa, vai trazer energias positivas para o campo vibratório daquela pessoa, e com isso ele vai trazer equilíbrio emocional, vai trazer equilíbrio energético, vai descarregar de energias negativas, vai trazer bem-estar. Enfim, o passe vibracional é aquele passe que vai ajudar a pessoa a ficar bem, energeticamente, emocionalmente, e aí entram centenas de outras finalidades. Algumas pessoas, eu queria fazer essa observação para você entender bem, porque algumas pessoas chamam esses passes vibracionais de passe magnético. Inclusive, esse termo ele é muito utilizado em centros espíritas, kardecistas, né? No meio espírita é muito utilizado. Eu prefiro não chamar de magnético. Essa expressão passe magnético, ela veio através de um médico alemão chamado Franz Mesmer, que estudou a possibilidade de haver o magnetismo animal. Isso aí é uma teoria que aconteceu no século XVIII, a partir de 1779, e que depois, quando descobriram o eletromagnetismo, a ciência descartou um pouco esta teoria. Então, eu não quero entrar neste campo do mesmerismo, eu não quero entrar neste campo do magnetismo animal. Então, por isso eu prefiro não chamar de passe magnético, porque a palavra magnético, na verdade, ela está ligada a magnetismo, que é uma propriedade de metal, é uma propriedade dos ímãs. Nós não somos ímãs. Nós podemos até funcionar de forma semelhante a ímã pelas nossas vibrações, não por um campo magnético. Nós não temos um campo magnético ao nosso redor, nós temos um campo vibratório, um campo vibracional. É por isso que eu prefiro não chamar de passe magnético, e sim de passe vibracional. Bom, voltando então. Quando a gente aplica este passe, a gente está mexendo com as vibrações da pessoa. A gente está positivando as energias daquela pessoa, levando para o seu campo vibratório, para o seu campo vibracional, vibrações positivas que vão fazer muito bem para aquela pessoa que está recebendo. Este é o primeiro tipo. O segundo tipo de passe, com relação a este tipo de classificação, é o passe de cura. Para que serve o passe de cura? Eu acho que o nome já está bem claro, né? O passe de cura, os passes de cura, eles são direcionados diretamente sobre os chakras daquela pessoa que está adoecida ou sobre pontos do corpo que estão adoecidos. Por exemplo, a erisipela. A erisipela, ela, apesar de ser um problema circulatório que está no corpo inteiro, né? Mas a ferida é localizada muitas vezes nas pernas. Então, ali você pode aplicar um passe de cura, ou seja, transmitir energia diretamente para facilitar a recuperação da saúde. Só fazendo aquela observação que a gente sempre faz, isso não retira da pessoa a obrigação e a necessidade de fazer tratamento médico. Isso daqui, o passe de cura, é para auxiliar na recuperação da saúde. Então, existem esses 2 tipos de passe com relação à sua finalidade, né? Que é o passe vibracional, que serve para um monte de coisa, e o passe de cura, que é específico para cuidar, para recuperar a saúde, para ajudar na recuperação, no combate a alguma doença.
Mas isso daqui foi o terceiro tipo de classificação. Lembra que eu falei que são 4 tipos? Nós vimos até agora, lembra delas? Quais foram as classificações que a gente viu? A gente viu a classificação quanto ao princípio, ou seja, como que o passe se dá, se é mediúnico, anímico, medianímico ou espiritual. Nós vimos a classificação quanto ao meio de aplicação, se usa a mente, se usa as mãos, se usa a faca, a folha. Nós vimos agora também quanto à finalidade, se o passe é vibratório, vibracional, ou se é um passe de cura. Agora a quarta e última classificação, que é quanto à forma de aplicar, ou seja, como que ele vai ser aplicado. Não é só eu botar minha mão ali perto da pessoa, não é só eu encostar a faca na pessoa, como que ele é aplicado. Então, quanto à forma de aplicação, os passes podem ser de 3 tipos: dispersivo, concentrador ou pulsátil. Eu vou explicar como esses passes podem ser realizados considerando o uso das mãos. Mas lembra que pode ser utilizado só com a mente. Pode ser utilizado com sopro, pode ser utilizado de outras formas. Mas eu vou descrever para você como que eles são feitos com as mãos, que é o modo mais comum de se fazer. Tá? Então, vamos lá, o passe dispersivo. O passe dispersivo, ele tem a função de limpeza vibratória. Ele é aplicado com um movimento de afastamento das mãos. Então, o passista mentaliza que com as suas mãos ele está afastando energias negativas que estejam ao redor daquela pessoa. Ele pode visualizar, por exemplo, para facilitar a mentalização, a pessoa envolvida numa fumaça negra e com as mãos afastando aquela fumaça. Isso é um passe dispersivo. Estou dispersando energias negativas, mentalizando descarrego. O passe concentrador é o contrário. O passe concentrador também se aplica com as mãos, também pode se aplicar com as mãos, mas não é fazendo um movimento de afastamento. É passando as mãos próximas uma da outra, junto ao campo vibratório daquela pessoa, concentrando ali energias positivas com a finalidade de equilibrar aquela pessoa, de trazer bons fluidos para aquela. Então, normalmente, ele é aplicado com movimentos verticais, de cima a baixo, desde da fronte da pessoa até lá embaixo. É passado a mão nesse sentido, mentalizando que da sua mão está saindo aquelas forças positivas. É claro que tem que ter cuidado com a mão, não pode ficar nem muito perto, nem muito distante da pessoa. Se ficar muito perto, vai bater no nariz, vai esbarrar no seio da moça. Se ficar muito longe também, vai demorar mais para a energia chegar lá. Então, assim, a um palmo e meio de distância da pessoa. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é o passe pulsátil. O passe pulsátil ele é específico para auxiliar na recuperação da saúde. Lembra que eu falei que o passe podia ser vibracional ou de saúde? Esses 2 primeiros que eu falei, dispersivo e concentrador, eles fazem parte do passe vibracional. Porque no passe vibracional, você primeiro dispersa a energia negativa e depois você coloca a energia positiva. É assim que funciona o passe vibracional. Você está atuando sobre o campo vibratório da pessoa. Já o pulsátil, ele é específico para a saúde. E ele é aplicado com movimentos pulsáteis de uma das mãos, forçando aquela energia como se fosse assim. Sabe quando você bota a mão no ralo da pia para desentupir? Para a coisa poder descer, é mais ou menos isso. Visualizando na sua tela mental que você está empurrando aquela energia para dentro da pessoa, para dentro dos seus chakras, desobstruindo os canaizinhos energéticos que estão entupidos e que por isso a pessoa está doente, fazendo com que aquela energia penetre pelos chakras, percorra os canaizinhos, chegue lá no órgão doente. Então é mentalizando isso. Muitas vezes esse passe também a gente pode realizar com uma mão assim, empurrando, mentalizando aquela energia e com a outra estendida para o alto, ou por onde a gente pede o auxílio espiritual para que os bons espíritos nos preencham de vibrações de cura para que a gente possa repassar para aquela pessoa doente. Então, eu dei exemplos aqui do passe dispersivo, do passe concentrador e do passe pulsátil sendo usado com as mãos. Mas ele pode ser também, como eu falei, ser de outra forma. Pode ser com sopro, por exemplo. O sopro, quando você faz o sopro com a boca semi-fechada, aquele sopro assim, ó, o sopro é frio. Este sopro frio, ele tem um caráter dispersivo. É a mesma coisa que você fazer assim com a mão. Então, se você não quiser fazer assim com a mão, você pode soprar com a boca semi-fechada. Bota a sua mão na frente que você vai ver como que o sopro é frio. Ó. A boca semi-fechada. Agora, se com a boca mais aberta, o sopro é quente. Este é um passe concentrador. Faz assim,
que você vai ver que o sopro é quente. Então, o sopro ele pode ser usado também para ser dispersivo ou para ser concentrador. É que a gente quase não usa o sopro, né? O sopro, apesar de ser eficiente tanto quanto as mãos, porque o que importa é a mente, ele quase não é usado. Às vezes a pessoa não está com um hálito assim tão saudável e vai incomodar o consulente. Então é preferível usar a mão. E com a mente, você não precisa nem usar a mão, nem sopro, nem folha, nem nada. Com a mente você pode dar o passe dispersivo, o passe concentrador, o passe pulsátil, só mentalizando aquilo. Aí como é que faz isso? Você usa a visualização criativa. Você imagina que você está fazendo aquilo com toda a força que você puder e vai estar fazendo. Agora eu quero dar algumas dicas para você, práticas. Antes de iniciar qualquer passe com as mãos, o passista tem que se concentrar sobre elas, mentalizar que elas vão transmitir aquela energia, ou seja, direcionar os pensamentos para as mãos. E aí é possível, quando você faz isso, sentir o formigamento, ou um peso nas mãos, ou a mão mais leve, às vezes a mão já começa a subir, ou então sentir a mão vibrar, isso é normal. O passe vibratório, como eu falei, é o conjunto de um passe dispersivo seguido de um passe concentrador. Na verdade, a gente faz 3 repetições disso. Então, a gente faz primeiro o passe dispersivo, depois o passe longitudinal, que é um concentrador, e repete isso 3 vezes. Isso é o que a gente chama de um passe vibratório completo, um passe vibracional completo. Quando se termina a sequência toda do passe vibratório, aí a gente fecha as mãos. O passista fecha as suas mãos, que é para parar o fluxo energético, senão vai continuar saindo energia, ele estava concentrado ali. Então, depois das 3 vezes, depois desse ciclo de 3 vezes, de repetir esse ciclo 3 vezes, fecha a mão um pouquinho, pronto, aí agora pode passar para o outro. Pode transmitir o passe para outra pessoa. E aí, quando termina também um passe vibratório, é normal que a pessoa que você está dando passe, ela esteja de olhos fechados, coloca a mão nos ombros dela para ela saber que terminou, que ela vai ficar de olho fechado ali indefinidamente. Na nossa casa, como eu falei, a gente não usa sopro. Lá na casa do Caboclo Birajara, o sopro quase nunca é utilizado, mas ele pode ser usado também. Uma outra coisa que é importante, quando a gente der o passe pulsátil, ou seja, o passe para a pessoa que está doente, é interessante que ela esteja deitada. Ela vai relaxar mais e a gente vai ter mais possibilidades de alcançar os chakras dela. Então, coloca ela deitada, dá o passe pulsátil, de preferência que tenha um outro médium próximo para servir de suporte, balançando as suas mãos ali próximo ao passista, que é para mexer com o campo vibratório daquela pessoa, para ficar mais receptivo. Enfim, são técnicas que a gente utiliza também para o passe pulsátil. Aí vem a pergunta, qualquer um pode aplicar o passe? Sim, se você estiver bem intencionado, se você tiver amor por aquela pessoa, a vontade de ajudar, você pode aplicar o passe. Isso independe da roupa que você estiver usando, independe do seu estado de saúde, você pode até estar resfriado, estar doente, estar cansado, mas se você tem amor, o amor impulsiona aquelas energias de cura, as energias de bem-estar. Então, você não depende da sua roupa que você está usando, não depende do seu estado de saúde, não tem problema se estiver menstruada, não tem problema nenhum. O que vale é o amor que nós vamos transmitir. É o amor que vai impulsionar aquelas energias positivas. Muita gente pergunta se pode aplicar passe em bichinho de estimação. Claro que pode, eles agradecem. Eu já vi bichinho de estimação ficar curado por passe também. Uma outra coisa que me perguntam é se passe à distância é possível. É possível sim, mas em primeiro lugar pergunta para a pessoa se ela aceita que você deu passe à distância, porque senão você vai estar violando o livre-arbítrio dela. Se ela aceitar, basta você mentalizar aquela pessoa na sua frente. Para a mente não tem limite de espaço. Não tem distância. Então, mentaliza aquela pessoa na sua frente e aplica o passe normalmente, como se ela estivesse ali. E agora, para finalizar, eu queria falar com você sobre o autopasse. O que é o autopasse? O autopasse ele funciona da mesma forma, igualzinho a todos os outros passes que nós falamos aqui, que são direcionados a outras pessoas, com a única diferença que ele é direcionado para você mesmo. Então, você pode aplicar em você o passe anímico, porque é você mesmo que está fazendo, ou medianímico. Como assim? É você mesmo que vai fazer, mas pediu o auxílio de algum guia, de algum mentor, de algum bom amigo espiritual, de um amparador para estar perto de você. Não vai incorporar. Se incorporar, e passa a ser passe mediúnico. Você pode aplicar em você o passe anímico, que é só você,
Ou você pode aplicar o passe medianímico. Você vai aplicar em você, mas vai estar com o auxílio de algum amparador espiritual. E aí você vai passar sobre você as suas mãos, tanto no passe dispersivo, dessa forma, quanto no passe longitudinal, aquele passe concentrador. Se você quiser, pode usar folha também, pode usar fumaça ao seu redor, pode ser só com a mente, mentalizando que está se dando aquele passe. E a finalidade do autopasse, ela pode ser tanto de trazer equilíbrio e bem-estar, né? Ou seja, um passe vibracional, como também ajudar na recuperação da sua saúde. Você pode dar em você mesmo um passe pulsátil sobre o seu chakra cardíaco, sobre o seu chakra frontal, sobre algum local do seu corpo que esteja adoecido. O passe, o autopasse, minha gente, ele é ótimo para a gente fazer, por exemplo, na hora de dormir, porque ele vai nos relaxar, vai nos trazer bem-estar. Se a gente estiver um pouco ansioso, ele vai nos acalmar. Então é ótimo na hora de dormir. É ótimo a gente fazer para a gente encontrar o bem-estar. Mas, como qualquer passe também, o autopasse só funciona se houver o quê? As duas coisas que são necessárias: o amor e a concentração. Concentrar até que não é difícil. Eu acho que a maior parte das pessoas conseguem até direcionar fácil a sua mente para aquilo que ela quer. Mas a outra coisa, que é o amor, talvez não seja tão fácil assim. Para você aplicar o autopasse em você, é preciso que você se ame. É preciso que você retire, antes de tudo, sentimentos de autoculpa, sentimentos de desprezo por você, porque senão você não vai conseguir se amar. Se você não consegue se amar, você não vai conseguir direcionar energias positivas e captar até do ambiente energias positivas para você. Então, naquele momento do autopasse, é importante que você sinta o mesmo amor que você sentiria se você estivesse aplicando o passe em outra pessoa. Aquela vontade de ajudar, aquela vontade enorme de ajudar, no caso de se ajudar. Aquele amor, aquela certeza de que vai dar tudo certo, no caso para si próprio. E aí, se você conseguir fazer isso, tendo a concentração e tendo este alto amor, você sendo grato a você amando a você, aí tudo fica perfeito. Em outras palavras, minha gente, eu quero dizer, face a tudo isso que nós conversamos, que o passe é uma senhora ferramenta de melhoramento. Melhora espiritual, melhora energética, melhora emocional, melhora de saúde e a melhora de você mesmo, se você for o seu curador. Você pode ser o seu autocurador, você pode curar você mesmo. Para isso, basta a concentração e basta que você aprenda cada vez mais a se amar. Minha gente, espero ter esclarecido tudo o que você queria saber sobre passe. Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.